gente linda! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e estou aqui para falar de espiritualidade, mas aqui no canal você encontra outros vídeos a respeito também de arte, opinião e pelo menos os conteúdos que eu tenho vontade de estar trazendo para cá que me tocam de alguma maneira. Porque conversar é saudável, desde que haja sempre respeito entre todos os envolvidos. Mas é claro que você vai curtir esse vídeo, né? Que você vai se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, óbvio. Que você vai me seguir nas redes sociais e que você vai ativar o sininho do YouTube. Por quê? Para você não perder nenhuma notificação, principalmente das lives, onde eu posso atender vocês de maneira direta. Eu fiquei de responder a Gilvana aqui, que ela perguntou sobre Judas. Então eu vou falar com mais propriedade a respeito dessa figura também, muito importante nessa história do cristianismo, porque já é uma figura que eu tenho estudado há muitos anos, muito mais tempo do que Hitler até mesmo. Vale a pena um vídeo só para ele. A Giovana havia perguntado para mim se ele traiu, se ele não traiu Jesus. Vamos lá? Não vou falar só sobre traição, não é só esse o foco. Vamos falar sobre essa figura. Algumas pessoas alegam que Judas não teria traído Cristo, porque estava escrito que ele tinha que passar por aquilo. Então, quando você entende que o destino era este e ponto final, não teria como remediar essa situação, porque era assim que estava escrito e teria que acontecer, de tal maneira para que a palavra de Deus, dita anteriormente pelos profetas, faria-se valer de tal maneira, para assim Jesus Cristo ser entendido como Messias. O Cristo, aquele que deveria vir para salvar a humanidade. Quando a gente pensa por esse prisma, a gente diminui a importância da traição. Parece que a traição não é traição. Mesmo assim, houve uma traição. E mesmo Cristo sabendo quem o trairia e o que aconteceria com ele mesmo, que eu particularmente, uma interpretação minha, não espírita, é da Fernanda, eu acredito que ele foi entendendo o seu caminho conforme ele foi caminhando, que ele não sabia assim, nossa, ele resolveu peregrinar, resolveu iniciar as suas missões na Terra, mas ele já sabia do início ao fim os próximos anos que viriam. Não, eu acho que essas revelações vieram gradativamente para ele, ainda que o seu espírito deveria saber disso de maneira talvez semiconsciente. Por outro lado, pensa comigo, até que ponto vale a lei do livre-arbítrio? Porque se a gente entende que não houve traição porque ali estava escrito, então o teu destino está traçado de tal maneira que não importa o que você faça, ele vai acontecer e você não pode mudar os desígnios de Deus. Ok, é uma linha difícil de compreender, é uma linha difícil de interpretar, mas eu particularmente entendo a força do livre-arbítrio. Eu acredito que o amor maior, ele só acontece quando você respeita as decisões do teu próximo. O homem ou a mulher, até me refiro mais à ala masculina porque isso é mais comum de acontecer, quando ele prende a mulher para ele e a tranca de alguma maneira, a aprisiona de alguma maneira, ele não ama, ele quer ter para si alguma coisa. Quem ama deixa livre. E se aquela pessoa, estando livre, quiser ficar com você, ela vai estar com você. Por isso que manipular, aprender, controlar as pessoas é um grave erro. Judas acabou traindo Cristo porque estava escrito? Não, porque foi fraco. Poderia não ter sido Judas, poderia ter sido outra pessoa. Talvez Judas não tenha traído sozinho. A gente não estava lá, a gente não sabe. Talvez possa ter havido dúvidas entre outros envolvidos naquela situação. Eu tenho até um motivo em particular para duvidar um pouco de que a culpa seja extremamente só de Judas. Mas, de toda maneira, houve o ato em si da traição. Ok, estava para acontecer. Mas o que estava para acontecer não ameniza o ato de ter acontecido, entende? Por que eu digo isso? Porque Judas, o espírito dele, desde o episódio de Cristo, quando reencarna, em uma certa altura de sua idade, eu já falei isso aqui em lives muito tempo atrás, em um certo momento, quando ele reencarna, quando ele volta para a Terra, e ele chega numa idade próxima à idade que ele viveu com Jesus Cristo e cometeu essa traição, ele comete suicídio de novo. Alguma coisa acontece que o desespera de tal maneira e ele comete suicídio. Se vamos compreender o seguinte, precisava haver aquela traição, ok. E se o Judas entendesse que ele foi um instrumento divino para que aquilo acontecesse? Tudo bem, ele foi um instrumento divino. Por que é que ele não se perdoa? Porque o fato de ele cometer sempre suicídio em idade parecida, em tempo parecido com o que ele fez naquela vida,
naquela ocasião, não deveria causar tanto transtorno e um arrependimento tão grande dentro desse espírito que ele não consegue voltar a enxergar, ele não consegue relembrar, ele não consegue voltar para o passado e admitir, não, eu fui Judas, eu traí Cristo. Ele, atualmente, é uma pessoa que está viva no Brasil, é uma pessoa qualquer, altamente depressiva e vive falando coisas do tipo, eu devo ter atirado pedra na cruz para passar por isso. Eu devo ter atirado pedra, meu Deus, o que foi que eu fiz para passar por isso? Quando ele pensa, porque na maioria das vezes ele não pensa. Então, em um certo momento de sua vida, como aconteceu já em outras encarnações, e já são algumas que contam, né, que estão nessa contagem, ele entra num sufoco social, ele não suporta assuntos da espiritualidade, assuntos de religião, e já passou por várias religiões. Em algumas ele se compreende ateu, ele não consegue suportar a dor que ele tem dentro dele, o arrependimento, porque quando ele se matou lá atrás, ele estava arrependido de ter traído Cristo. E o problema é que ele não se perdoou. Então, se ele tivesse sido apenas um instrumento divino, ele não estaria carregando tal peso. E mesmo que fosse necessário que houvesse alguma traição, eu não conheço especificamente os textos antigos que dizem isso, eu só escuto falar nos filmes e tudo mais, na verdade, acabei nunca indo atrás, ele não teria dentro de si tanta culpa. É um espírito difícil de ser despertado e é muito difícil para ele admitir dentro do próprio espírito, não digo que ele precisa estar encarnado, mesmo quando ele desencarne, é muito difícil ele voltar para dentro de si e admitir que fez o que fez. Quando eu olho essa passagem, eu sinto que Cristo sentiu dor dentro de si. Eu sinto que ele ficou triste, que ele sofreu com a atitude de Judas. Porque, querendo ou não, poderia ter sido uma outra pessoa. Poderia ter sido não necessariamente um seguidor. Até mesmo uma pessoa que tivesse recebido uma bênção direta de Cristo. Uma cura, um milagre. Ou poderia ter sido alguém que se fizesse de amigo. E, querendo ou não, ele poderia não ter feito. Outra coisa que eu gosto de salientar é o seguinte, eu falei que eu não conheço os textos porque não cheguei a ler, me perdoem por isso, mas a gente sabe, é de conhecimento popular, de que havia os profetas, anos antes de Cristo, que anunciavam o que aconteceu e que isso estava escrito, tinha que acontecer. Mas eu vou trazer uma interpretação um pouquinho mais profunda disso. Eu não vejo que esses profetas falaram as coisas de tal maneira para que elas acontecessem exatamente daquele jeito. Eu vejo que eles enxergaram um futuro e disseram que aquilo iria acontecer. Como hoje em dia existem pessoas que têm visões X, certo? Tem visões aqui, tem visões ali, algumas acontecem de fato, outras não, porque no meio do percurso existe a questão do livre-arbítrio e isso pode ser alterado. Eu mesma, na minha vida diretamente, tenho muitos exemplos disso. De pessoas que se afundam, elas nascem para uma vitória, como eu falo sempre, né? A gente não nasce para perder, a gente não nasce para ser assassino, a gente não nasce para ser ladrão, não nasce para ser corrupto, todo mundo nasce para ter vitórias morais. Mas no meio do processo, algumas coisas acontecem, a gente titubeia, perde a fé e o erro acaba acontecendo, o pecado também acaba acontecendo. Então aquilo que você vê que poderia acontecer acaba sendo alterado. Então eu vejo que esses profetas eram na verdade médiums, agraciados com visões divinas maravilhosas, e eles viram um futuro. Mas como naquele tempo provavelmente os médiums, no caso os profetas, eram poucos, não eram em grande número, então sempre falava uma coisa, acontecia tal coisa. Falava uma coisa, acontecia exatamente aquilo. E ficou compreendido que o rei que viria para salvar aquele povo passaria por aquele processo. Ao mesmo tempo, Jesus vem com uma nova luz, vem com esse novo evangelho, que é o evangelho verdadeiro, essa questão do amor, essa questão do perdão, do auto perdão também, e de você entender a importância das suas escolhas, do seu livre arbítrio. Se a gente continuar pensando que não houve traição e que a história tinha que ser assim, assado, também não faz muito sentido o próprio vídeo que eu falei antes, que Hitler foi Caifás. Por quê? Se ele tinha que passar por aquilo e aquele povo, sendo que todos nós somos filhos de Deus, frases ditas pelo próprio Cristo, então não faz sentido que aquele que manda matar Cristo venha sofrer tão severas consequências. Porque muitos soldados sofreram consequências, pessoas envolvidas nessa política antiga daquele tempo e que cometeram tantas crueldades contra o povo, contra o próprio Cristo, contra os seguidores. Não faz sentido que eles tenham sido perseguidos. Não faz sentido, na verdade, que esses espíritos, ao reencarnarem, venham a sofrer consequências se simplesmente eles fossem apenas instrumentos divinos. Portanto, para mim, Judas traiu sim Jesus Cristo.
é um espírito que ainda não conseguiu se perdoar, mesmo Cristo tendo perdoado. E até alimentando o que eu acabei de falar, Cristo diz, se eu não me engano para Pilatos, se eu não estou enganada, que ele tem menos culpa do que aqueles outros que o mandaram até ali. Se Cristo fala em culpa, ele está falando em responsabilidade, a responsabilidade daqueles atos. Então, eu acho que o conhecimento, eu acho que essa situação, ela é muito mais profunda, acho que a gente conhece pouco, acho que com o tempo, com os espíritos mais sensíveis, podendo lembrar até mesmo vidas, pessoas que viveram nessas épocas vão conseguir aprofundar conhecimentos a ponto de nos trazer mais clareza ao que realmente aconteceu. E eu acredito que todas as histórias, cedo ou tarde, ainda serão contadas, de um jeito ou de outro. Todos nós nascemos com um destino, fato. Esse destino é, digamos assim, programado por nós mesmos, juntamente com os mentores espirituais, antes de nós reencarnarmos. Então nós temos uma meta para cumprir, uma meta que o próprio espírito se programa para cumprir a fim de conquistar as questões da alma, motivo pelos quais ele reencarna. Mas ao estar na Terra, nós duvidamos muitas vezes da nossa intuição, duvidamos da fé, duvidamos de Deus, duvidamos da sociedade, duvidamos da positividade, duvidamos de muitas coisas. E é aí que muitas vezes nós somos testados, porque o nosso espírito precisa ir para a escola da vida para ser testado se ele entendeu bem aquilo que foi ensinado antes de reencarnar. E aí são dois livre-arbítrios. O primeiro, o do espírito antes de reencarnar, e o livre-arbítrio seu aqui na Terra, no andar da carruagem toda. Como você vai se comportar, como você vai reagir, se você vai cumprir com as metas que o seu espírito se programou antes de a Terra chegar. Todo destino pode ser alterado. O que eu aprendo em grande lição em todas as histórias espirituais, inclusive com a história de Jesus Cristo, é que nós somos livres. É que Deus é amor. E quando nós quisermos nos voltar a Ele, Ele vai nos receber. O que vai doer em todos nós é o tempo que nós perdemos com escuridão, com trevas, com maldades, porque simplesmente não quisemos enxergar o caminho da luz. E esse tempo nunca vai voltar. Poderemos nos engajar em tempos novos, mas o que passou, passou. E essa dor, a dor do arrependimento, eu particularmente penso que é a pior dor que o nosso espírito possa sentir. Se nós sofremos quando causamos dano a alguém que nós amamos, que dor não carrega o espírito de Judas por ter traído o Filho de Deus e que tanto o amava também. É muito difícil se recuperar. Um dia ele vai. Um dia ele vai. Gratidão. Um beijo na sua alma. Fiquem com ele, o nosso Pai. Até o próximo vídeo.